Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jeff, o seu professor de língua portuguesa. E hoje, na nossa aula 7, nós conversaremos sobre notícia e também sobre cartoon. Muito bem, gente. O que é uma notícia? Você pode acompanhar isso no livro didático se você estiver com o livro em mãos. Se não, não tem problema, todas as informações aparecerão aqui na tela. A notícia, como vocês podem ver, é o relato de um fato por um jornalista. Esse relato, gente, é publicado num jornal ou em uma revista. É bem verdade que as pessoas hoje já não têm mais o costume de ler os jornais e as revistas impressos, mas muitos de vocês, inclusive, já leram algumas notícias em jornais ou revistas online. Tá? Então, não importa se é na versão impressa ou na versão online, como essas notícias que nós temos como exemplo no nosso próprio material. A primeira notícia é essa, de que um estudante de 8 anos desmaia de fome, tadinho, durante uma aula, né, numa escola no Distrito Federal. E a segunda notícia é sobre a morte do mestre dos quadrinhos, o Stan Lee. Essas duas notícias aparecem no nosso livro didático e eu vou usá-las como exemplo para explicar para vocês cada parte da notícia, começando pela manchete. O que é a manchete? A manchete é um título do texto, mas especialmente o título da notícia que aparece na capa. O título que aparece na capa. Por quê? Porque quando você olha para a primeira página de uma revista ou de um jornal, não importa se é na versão impressa ou na versão web, na versão online, aquilo te chama atenção. A manchete, então, é um título escrito para chamar a atenção do leitor, para chamar a atenção de quem está acompanhando aquele jornal, tá certo? Esse é o objetivo da manchete, ser um texto chamativo, como, por exemplo, os títulos das notícias que estão aí no nosso livro e que nos servem de exemplo. Estudante de 8 anos desmaia de fome durante aula em escola do Distrito Federal. Ou Stan Lee, mestre dos quadrinhos, morre aos 95 anos. Perceba que são títulos muito fortes. Outra característica é que as fontes, ou seja, o formato das letras desses títulos também são diferentes para chamar ainda mais a atenção daqueles que estão lendo a publicação, daqueles que estão lendo o jornal. Tudo bem? Então, títulos curtos, chamativos, com letras maiores, né? Com palavras que nos prendem a atenção. A próxima parte que eu quero destacar para vocês é o lead. Né? Vem da palavra em inglês lead, né? Liderar. Por que nós damos esse nome para o primeiro parágrafo do texto? O primeiro parágrafo do texto, né, o parágrafo inicial, é aquele que traz as principais informações de forma condensada, ou seja, resumida, para você saber sobre o que trata aquela notícia. Por isso, o primeiro parágrafo sempre responde algumas ou todas essas perguntas. Pelo menos 3 dessas perguntas são respondidas logo no parágrafo inicial, que é justamente o nosso lead. Que perguntas? Quem? O que, quando, onde, como e por quê. Tudo bem? Essas são as perguntas que costumam ser respondidas com as informações que aparecem nesse primeiro parágrafo que nós lemos em uma notícia, logo após o título da notícia, tá certo? Novamente, para que vocês percebam como essas informações são repassadas, como essas informações são escritas, para que o leitor possa acompanhar qual é o assunto da matéria em questão, da notícia em questão, eu vou usar como exemplo justamente os textos que estão no nosso material, ou seja, as duas notícias que nós estamos estudando. E aí eu quero que vocês prestem atenção em quais dessas 6 perguntas são respondidas. Primeiro exemplo. Um menino de 8 anos desmaiou de fome enquanto assistia à aula nesta semana em uma escola pública de Cruzeiro, no Distrito Federal. Quem? Um menino. O que? Desmaiou. Por quê? Porque estava com fome. Onde? Na sua aula, né? Na escola. Quando? Essa semana. Percebe que nós temos várias dessas informações? E a mesma coisa acontece no segundo exemplo. O escritor, editor
e executivo da indústria de histórias em quadrinhos americano Stan Lee, morreu nesta segunda-feira, dia 12, aos 95 anos. Ele chegou a ser levado ao Hospital Cedars-Sinai, onde morreu. Novamente, nós temos informações sobre quem, quando, tá certo? E o que aconteceu. Tudo bem? Então, essas são as informações que aparecem no nosso parágrafo inicial, chamado de lead. Eu faço questão de repetir para você não se esquecer, para que você aprenda, os detalhes e as particularidades de cada parte da notícia. Essa forma de texto, esse gênero textual, esse tipo, tão importante de texto, que faz parte aí das nossas vidas e que com certeza vocês lerão muito, daqui para frente. Espero que vocês peguem esse costume. Eu sei, que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não gosta muito de ficar lendo jornal, mas é um hábito que aos pouquinhos a gente vai ganhando, aos pouquinhos a gente vai se acostumando e também a gente aprende a buscar informações mais concretas e mais corretas. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem, meus pupilos. Uma vez que nós já aprendemos sobre o conceito geral de notícia, já sabemos o que é a manchete, ou seja, o título que aparece na capa, e também o lead, que é justamente o parágrafo inicial, como nós podemos ver nesses exemplos, eu quero agora apresentar para vocês a fotografia. A fotografia aparece na notícia como um apoio. Ela permite ao leitor a visualização de algum detalhe importante sobre o ocorrido e geralmente vem acompanhada do quê? De uma legenda, para que nós possamos compreender como aquela fotografia se enquadra na notícia e amplia as possibilidades de nós, leitores, compreendermos aquela notícia. Nos nossos exemplos, nas duas notícias que nós estamos discutindo, uma não conta com o apoio da fotografia, mas a outra sim. É o caso da notícia da morte do quadrinista Stan Lee. Perceba que nós temos aqui uma legenda. Stan Lee foi responsável pela criação de super-heróis como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hulk, X-Men e o Quarteto Fantástico. Essas informações facilitam a nossa compreensão, permitem que nós saibamos quem foi Stan Lee, esse autor tão importante do mundo dos quadrinhos. Se você gosta de filmes de super-heróis, você seguramente já viu Stan Lee, inclusive, atuando nesses filmes, porque ele não só escreveu as histórias, mas fez questão de fazer participações especiais nos filmes dos quadrinhos, dos personagens que ele criou. E por falar em personagem, por falar em quadrinho, eu quero encerrar essa nossa aula falando sobre cartoon. O que é o cartoon? Algumas vezes também chamado de charge. O cartoon é um desenho humorístico ou satírico, ou seja, é um desenho cujo objetivo é provocar humor e fazer uma crítica. Crítica ao quê? Retratar o dia a dia da sociedade, ou seja, o cartoon costuma fazer uma crítica social ou provocar uma reflexão social. Esse é o papel do cartoon nos jornais. E por isso, por se tratar de um desenho satírico, de um desenho crítico, de um desenho que tem também o objetivo de provocar humor, muitas vezes o cartoon é uma caricatura. Tá? Então você tem que prestar atenção nos detalhes que estão sendo destacados ou acentuados, exagerados nesses desenhos que muitas vezes são caricaturas, ou seja, estereótipos. Tudo bem? Então, sempre que você notar um cartoon, um desenho, acompanhando um artigo ou uma notícia em um jornal, você precisa perceber se há nesse desenho uma crítica. Que reflexão o desenhista, o autor desse cartoon, gostaria de provocar em você, leitor do jornal. Tudo bem? Na nossa primeira notícia, nós temos um cartoon, E é exatamente esse aqui. Olha que triste, gente. O título do cartoon é Mapa da Fome. Nós temos um menino com a barriga roncando de fome, apontando para a própria boca, dizendo que ele está com fome, justamente, que ele quer algo, E a boca dele tem o formato do quê? A boca dele tem o formato do mapa do Brasil.
como se o autor quisesse dizer que a fome ocupa todo o espaço geográfico do nosso país, ou seja, há fome em todo o Brasil. É uma crítica muito pesada, porque nada é mais triste do que uma criança com fome, do que uma criança, né, pedindo comida. Então, meus queridos alunos, quando você se deparar com um desenho em um jornal, saiba que há esse aspecto crítico ou reflexivo. Perceba então que nem sempre o cartoon vai provocar humor, vai provocar graça. Às vezes o que ele provoca é uma reflexão, tá certo? E era isso que eu precisava compartilhar com vocês. Primeiro, a notícia e as particularidades desse gênero textual. E depois, o cartoon, tudo bem? Agora que você já aprendeu as características da notícia, o que é que eu peço que você faça? Eu peço que você acesse o arquivo que está aqui na descrição do vídeo, faça essa atividade, é um conjunto ali de exercícios, responda a esses exercícios e depois assista ao nosso vídeo de correção. Tudo bem? Muito obrigado por sua atenção, dê um gostei no vídeo, compartilhe com seus amigos e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!